Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. No primeiro episódio de 2025, trazemos o livro que inaugura a coleção Filósofos, uma parceria da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas com a editora PUC-Rio. Para a conversa, contamos com a presença de Luísa Buarque de Holanda, professora do Departamento de Filosofia da PUC-Rio e coordenadora da coleção Filósofos, Beatriz Sorrentino Marques, uma das administradoras da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e membro da comissão organizadora do Prêmio Filósofos, e Josiana Barbosa Andrade, autora da obra Um Retorno à Filosofia de Simone de Beauvoir, Gênese e Estrutura, vencedora do prêmio em 2022. Publicado pela editora PUC-Rio em coedição com a Sagarana Editora, o livro tem por objetivo lançar um novo olhar sobre a obra de Simone de Beauvoir, importante filósofa francesa, cujas pesquisas são essenciais na esfera do feminismo. Beatriz Sorrentino Marques, Luísa Buarque de Holanda, Josiana Barbosa Andrade, é um prazer tê-las conosco. A conversa começa agora. Olá, boa tarde. Eu queria agradecer a presença da Luísa e da Josiana hoje para essa conversa, em que a gente vai falar um pouquinho sobre o livro recém-lançado da Josiana, Um Retorno à Filosofia de Simone de Beauvoir, Gênese e Estrutura. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre a trajetória que nos trouxe até aqui, né, esse momento de lançamento do livro. E para falar sobre isso, eu vou apresentar primeiro a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e o Prêmio Filósofas, porque o livro da Josiana resulta da pesquisa que ela desenvolveu e que foi premiada pelo Prêmio Filósofas 2022. Então, vou começar apresentando a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, que surgiu em 2019, e é uma rede que se organizou em torno de projetos acadêmicos sobre mulheres e filosofia, ou sobre gênero. Então, esses projetos podiam ser GTs, outras redes também de pesquisadoras ou de estudiosas de graduação e de pós, projetos de pesquisa ou de extensão. Então, a ideia era criar uma rede entre os projetos, cadastrando-os no site e conectando as coordenadoras e membros dos projetos acadêmicos. Como eu sou uma filósofa envolvida, eu estava envolvida em um grupo desse tipo, que era o grupo de escrita de mulheres na filosofia, que existe até hoje, ao ser cadastrada, aquilo foi uma revolução em como eu me via e como eu via o grupo no cenário nacional, e passou a ser de uma situação de isolamento para uma situação de muitas conexões. Eu acredito que essa impressão não foi incomum entre as filósofas, e nós nos engajamos então com a rede. Em seguida, quando veio a pandemia com bastante força no país, passou a ser bastante comum no meio acadêmico propor atividades online. Então, muitas realizamos atividades desse tipo no site ou no canal de YouTube da rede, que foi, então, se expandindo. Hoje, a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas já está bem mais estabelecida e com um grupo de administradoras, então, para ajudar a organizar todas essas atividades. E a rede aceita o cadastro de qualquer filósofa, né? Não apenas aquelas que estão participando de algum projeto ligado a mulheres na filosofia no momento. Basta ter graduação ou algum título em filosofia para se cadastrar no site. E quem ainda está na graduação pode ir acompanhando as notícias no site ou nas redes sociais. Além disso, nós temos diversas iniciativas, como as atividades propostas por cada grupo, e aquelas que já estão no canal e que podem ser acessadas por qualquer pessoa, né, para assistir aulas e eventos que já foram realizados. Nós já tivemos uma coluna chamada Em Curso, em que a gente divulgava as pesquisas das pesquisadoras de pós que estavam desenvolvendo o trabalho naquele momento. Além disso, a gente oferece fóruns de discussão, produzimos o protocolo de enfrentamento de violência de gênero, que está publicado está publicado no site da rede, e organizamos a cada 2 anos o Prêmio Filósofas,
e agora estamos organizando a coleção Filósofa em parceria com a editora PUC-Rio. Eu vou falar rapidinho do prêmio também, porque, como eu disse, a publicação do livro resulta de um processo que está associado ao prêmio, né, que é o processo do prêmio, na verdade. O Prêmio Filósofos, ele teve 3 edições até agora. A gente teve uma edição em 2020, uma em 2022 e uma em 2024. Então, a cada 2 anos ele acontece. É uma iniciativa da rede em parceria com a ANPOF e tem como objetivo dar visibilidade às pesquisas de excelência produzidas pelas pesquisadoras de pós-graduação em filosofia no país. Embora nós tenhamos a premiação, que de fato é um grande momento do prêmio, e nós estamos aqui hoje, inclusive com muita alegria, para conversar com uma das premiadas, a Josiana. O mais importante nesse processo, que é um processo de visibilização de trabalhos de filósofos, é que muitos trabalhos são lidos ao longo do, de toda a de toda a trajetória de avaliação do prêmio. Então, os professores e professoras de cada pós-graduação precisam ler os trabalhos para indicar um deles para participar do prêmio. Então, a gente tem um processo de indicação em que cada pós-graduação indica um trabalho de mestrado e um de doutorado, se houver. E também os avaliadores e as avaliadoras, ao longo das 3 etapas de avaliação, também leem os trabalhos. E não é incomum que eu, que estou fazendo parte da organização, receba e-mails de avaliadores relatando o quão difícil é o processo, porque os trabalhos são muito bons. Então, acaba sendo difícil escolher, né? Tem que se ater muito aos detalhes, né? Esse é o nosso objetivo, e esse é o ponto alto do prêmio, né? É a publicação das informações dos trabalhos indicados. Então, quando a gente tem os trabalhos indicados e a gente publica no site, esse é um ponto alto em que a gente dá grande visibilidade a esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos, ou que foram desenvolvidos, né? Porque já estão defendidos, né? Foram desenvolvidos, então, por essas pesquisadoras em filosofia. Isso sai no site da rede e também é publicado nas nossas redes sociais. Por fim, claro, tem o momento final, né, em que a gente anuncia as premiadas e as menções honrosas no encontro da Ampof, e as premiadas são convidadas a produzir um livro a partir do trabalho premiado. Então, elas fazem uma redação, né, uma nova redação com base na pesquisa que elas desenvolveram na pós, e isso se torna um livro, que é, então, publicado, né? A partir da edição de 2022 do prêmio, esses livros estão sendo publicados como parte da coleção Filósofas. Como uma das organizadoras, eu posso dizer que é realmente um momento fantástico, né? E é um processo fantástico, porque eu tenho acesso a tantos trabalhos de excelente qualidade e sobre diversos temas, utilizando diversos métodos e estilos de texto que são produzidos pelas filósofas no Brasil. Então, hoje a gente está aqui para falar com uma das premiadas, a Josiana Barbosa Andrade, que escreveu, como eu mencionei, Um Retorno à Filosofia de Simone de Beauvoir, Gênero e Estrutura, e em breve teremos o lançamento da outra premiada, também da edição de 2022, Suzy Kowalczyk dos Santos, que escreveu Locke, Identidade Pessoal e Memória, uma leitura epistêmica. Eu vou passar a palavra para a Luísa, que também tem algumas novidades para nos contar. Oi, tudo bem? Obrigada. Obrigada a Josiana e a Beatriz por estarem aqui comigo. E obrigada à editora PUC, especialmente ao Felipe e à Tatiana, pela oportunidade da gente divulgar a coleção Filósofas e o primeiro livro, né? O livro que inaugurou a coleção Filósofas, que é o livro da Josiana, aqui no podcast O Som das Ideias. Então, antes de dar a palavra à própria Josiana para ela falar desse lindíssimo livro dela, eu queria só explicar um pouquinho mais em que consiste a coleção Filósofos, né? Na verdade, a primeira parcela já foi explicada pela Beatriz. Essa coleção tem um vínculo direto, íntimo com a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e com o Prêmio Filósofos, né? Então, quando nós procuramos a editora PUC pela primeira vez, a ideia dessa parceria com a rede era de divulgar em formato de livro, numa versão diferente, numa versão feita para o grande público,
os trabalhos das duas premiadas, né? No caso, eram a Josiana e a Suzy, como a Beatriz já falou, mas também das próximas premiadas, não só da edição de 2024, que já aconteceu, como das futuras. Então, a gente propôs essa parceria entre a rede e a editora PUC, e o Felipe, muito gentilmente, nos ofereceu uma aposta dobrada, né? Então, ele disse: sim, vamos fazer essa parceria, vamos divulgar esses trabalhos, né, as dissertações e as teses premiadas em um formato de livro, ou seja, retrabalhadas, mas vamos também abrir chamadas para publicação de doutoras em filosofia para publicar trabalhos originais. Não, agora já não oriundos de suas pesquisas de mestrado e de doutorado, mas, enfim, óbvio que eles podem ser vinculados com essas pesquisas, mas a ideia agora é realmente, né, estimular as filósofas a produzirem materiais originais, materiais inéditos, para também fazerem parte da coleção Filósofos. A ideia agora é que, a partir da publicação do nosso primeiro volume, que foi o volume sobre o qual falaremos hoje, nós vamos alternar sempre os trabalhos das premiadas pela Rede Brasileira de Mulheres Filósofas no Prêmio Filósofas, alternar isso com obras originais, obras inéditas de filósofas que vão ser escolhidas a partir de chamadas para publicação. Temos, inclusive, agora uma chamada para publicação aberta, ela está aberta até dia 31 de maio, estamos recebendo esses trabalhos inéditos, eles serão avaliados por uma comissão, que é a comissão fixa da coleção Filósofas. Aliás, agradeço muito as professoras que aceitaram fazer parte dessa comissão, que são a própria Beatriz Sorrentino, que está aqui com a gente hoje, a professora Carolina Araújo, da UFRJ, a professora Alina Leal e a professora Juliele Sivers, e eu, Luísa Buarque. Nós compomos a comissão editorial da coleção Filósofas e estamos aí ajudando a gerir, a organizar, né, essa grande festa de produção feminina. Então, a ideia da coleção, né, que foi inicialmente uma ideia mais modesta, fazer uma parceria com a PUC-Rio para publicar as premiadas, os trabalhos das premiadas pelo Prêmio Filósofo, acabou se expandindo e acabou virando uma coleção que tem o objetivo de alguma maneira, contribuir para corrigir um pouco as distorções tão fortes na nossa área, né? As distorções ligadas a distorções de gênero mesmo, né? Porque na filosofia a gente tem aí um corpus canônico que é predominantemente masculino, né? E isso, claro, se reflete também na produção. Não só porque temos muito mais homens fazendo filosofia do que mulheres, desde a graduação, mas isso se acentua ao longo do tempo, né? Pesquisas importantes foram feitas, inclusive ligadas à rede, né? Menciono aqui especialmente a pesquisa Quantas Filósofas, liderada pela professora Carolina Araújo, que mostra que a evasão das mulheres é muito maior. Então, quando a gente chega ali no topo, quando chega de fato nos professores universitários, a desigualdade é muito grande. E, além disso, também, na outra ponta, a gente tem, sobretudo, trabalhos sobre filósofos homens, né? Então, mesmo as mulheres que estão escrevendo, que estão praticando, que estão produzindo as suas pesquisas, têm muito mais chance, evidentemente, de escrever sobre homens do que sobre mulheres, pelas razões óbvias. Então, a gente tenta, de alguma maneira, contribuir um pouco para balancear melhor esse panorama, né? Então, acaba que é uma coleção muito importante. De novo, agradeço muito à comissão e à editora PUC pela oportunidade de estar dando início a essa coleção. Então, temos agora, foi no final de 2024, publicado o primeiro livro, o livro da Josiana. Como a Beatriz falou, sairá em breve, provavelmente no próximo mês ou em abril, o livro da Suzy, e ainda esse ano continuaremos lançando novos volumes. Então, agora eu queria passar a palavra para a nossa autora inaugural, Josiana Barbosa Andrade. Obrigada, Josiana. Eu que agradeço, Luísa. Gostaria também de agradecer a professora Beatriz, a Tatiana, por estarem oportunizando esse momento e também
por todo o processo que resultou na publicação do livro, né, desde a criação do prêmio até que vai gerar a publicação do livro. O livro, ele é, como já foi dito, se resultou da publicação da minha dissertação, em que eu fiz uma reelaboração para publicar na coleção, em que a minha pesquisa inicialmente se tratava de analisar um problema muito específico na filosofia de Simone de Beauvoir, que é o drama da coexistência. Só que na medida em que eu fui estudando e lendo, tanto as comentadoras quanto os textos da própria Simone de Beauvoir, eu me deparei com um problema de método que não me possibilitaria estudar o problema que eu estava querendo estudar da forma que eu queria estudar. E esse problema de métodos se trata de um problema que eu nomeei na dissertação do androcentrismo, em que a Simone de Beauvoir é sempre lida a partir de outra perspectiva que não a dela. E desde tanto do ponto de vista da história quanto do ponto de vista de outras filosofias. Então, a obra da Simone de Beauvoir ela sempre foi lida desde o olhar da exterioridade e não desde o olhar da interioridade da própria obra dela. E na pesquisa em filosofia, isso é um pouco estranho, porque quando a gente está estudando filosofia, a primeira coisa que a gente aprende quando está estudando é que a gente precisa ler os autores a partir deles mesmos, a partir dos próprios textos dos filósofos. E quando eu me deparei com esse problema em Simone de Beauvoir, eu percebi que era um problema não só um problema de método filosófico, mas era um problema de método filosófico que estava vinculado com o fato de que ela era uma mulher. Porque quando a gente está estudando homens, a gente não tenta ir ler primeiro outros filósofos para entender a filosofia dele. Por mais que a gente saiba que eles se influenciam entre si, a gente sabe que nessa influência há singularidades em cada obra de cada filósofo. E isso não aconteceu com a Simone de Beauvoir. Então, na tentativa de resgatar a própria Simone de Beauvoir, eu propus uma leitura a partir da obra dela, utilizando uma combinação entre o método genético e estrutural, em que eu queria combinar o processo de como Simone de Beauvoir tornou-se Simone de Beauvoir e o que ela se tornou ao escrever essa obra. Então, é um processo que combina como ela converteu as inquietações filosóficas da juventude e transformou essas inquietações em problemas filosóficos. E o que vai atravessar a obra dela e vai movimentar a obra dela são esses problemas filosóficos que tiveram seu enraizamento, por assim dizer, nas suas inquietações. Então, o ponto de partida da filósofa é a própria experiência vivida, só que a resposta dela vai ser teórica, vai ser filosófica, e nessa resposta ela vai estar, óbvio, em diálogo com toda a tradição filosófica. Então, o livro se propõe recolocar ou posicionar uma questão que raramente é colocada ao longo dos estudos beauvoirianos, que é uma pergunta simples. O que é filosofia para Simone de Beauvoir? Essa pergunta, embora ela seja um tanto óbvia, ela não era colocada. Então, o texto ele coloca essa pergunta óbvia e ingênua, mas que revela um problema extremamente espinhoso. Porque o que é filosofia para Simone de Beauvoir, essa pergunta não era colocada, então ela não era respondida. E o que era se feito pressupostos de que ela estava assumindo concepções filosóficas de outros filósofos. Então, o texto ele tem essa intenção também de ser possuir um caráter introdutório para se chegar na Simone de Beauvoir, mostrando o que ela fez quando fez filosofia, o que ela entendia por filosofia e por filosofar, e, em última instância, para explorar também por que a filosofia dela permitiu criar-se inúmeras perspectivas feministas, ainda que ela própria não tenha elaborado em si uma filosofia feminista, por ter partido da experiência de si enquanto mulher, ela teve uma outra concepção de condição humana, que é mais aberta, que é bem diferente, por exemplo, da que a gente vai, que atravessa muitas vezes a história da filosofia, que são filosofias que partem da experiência do homem, e a filosofia dela parte dessa experiência de mulher. Então, ela vai permitir uma elaboração de uma filosofia feminista, não exatamente porque ela estava pensando nesses termos, mas porque ela estava pensando em querer entender a condição humana partindo da própria experiência. Então, o livro, no final, ele tenta resolver essa questão, né? Ele quer dizer que a Simone de Beauvoir fez uma filosofia e que ela se identificava como filósofa, porque essa questão de Simone de Beauvoir era ou não filósofa é um problema que atravessou os estudos beauvoirianos,
e o texto termina mostrando que ela era filósofa, ela se reconheceu filósofa, e que o problema não é mais se ela é ou não filósofa, mas o que ela fez quando fez filosofia. Então, o texto, ele tenta, ao mesmo tempo que ele tenta provocar, ele tenta também introduzir a própria Simone de Beauvoir dentro da filosofia, mas desde essa perspectiva interior à própria obra dela. Obrigada, Josiane. De repente, a gente pode te fazer algumas perguntas que eu acho que aguçaram a nossa curiosidade na leitura e que eu acho que ajudam o público a conhecer um pouco mais, né, do teu trabalho e te dar a ocasião de falar um pouquinho mais do livro. Eu queria te perguntar sobre algo que ficou para mim, que na pesquisa que você realizou e que resultou no livro, você fez uma leitura filosófica dos textos literários e ensaios e autobiografias da Simone de Beauvoir, textos que comumente não seriam considerados filosóficos, né, ou propriamente filosóficos. No livro, contudo, você trata desses textos como um caminho para a filósofa explorar o aspecto subjetivo da experiência humana, o que constituiria a dimensão que você chamou de literária da filosofia de Beauvoir. E parece que se aproxima da dimensão prática também da filosofia dela. Como você considera que essas duas dimensões se relacionam? Obrigada pela pergunta. Eu acho que essas dimensões, tanto a literária quanto a prática, elas vão estar vinculadas também com a dimensão teórica. No livro, eu argumento que a filosofia de Simone de Beauvoir possui três dimensões: a literária, a teórica e a prática. Essas três dimensões, elas se entrelaçam a partir da experiência vivida, que é o ponto de partida da filosofia de Simone de Beauvoir. E para Simone de Beauvoir, a experiência humana ela é constituída pelo que ela chama de ambiguidade. A ambiguidade é a condição humana de ser ao mesmo tempo subjetividade e objetividade, interioridade e exterioridade, singular e universal. Então, todos esses pares que atravessaram a história da filosofia como dualismos ou dicotomias, para Simone de Beauvoir, ela vai entrelaçar, ela vai dizer que o ser humano é ao mesmo tempo isso. Então, ela assume o paradoxo da condição humana que, ao longo da história da filosofia, ela vai falar ou se escolheu um lado ou se escolheu o outro, ou se escolheu o aspecto objetivo ou o aspecto subjetivo. Ela fala, mas eu quero mostrar que é possível, que a gente só pode fazer, de fato, uma filosofia que faça jus à condição humana se a gente reconhece as duas partes, que constituem a verdade da condição humana. E, para isso, ela reconhece que o texto teórico, filosófico, o ensaio, no caso dela, ele não consegue expressar ou descrever o que há de subjetivo no ser humano, porque o ensaio teórico ele já é um processo em que é o processo em que eu demonstro o aspecto da condição humana em sua generalidade, em sua objetividade. Então, eu não tenho como expressar o que é de ambíguo, o que é de subjetivo num texto teórico. Então, ela fala, o erro dos filósofos ao longo da história não foi escrever o ensaio teórico, foi achar que no ensaio teórico ele conseguiria alcançar também a condição humana em sua totalidade, logo também o subjetivo, ela fala. Mas esse aspecto subjetivo ele pode ser descrito de forma filosófica também, só que em um outro estilo, em outro gênero textual, que aí ela traz o romance, a literatura, também a autobiografia, mostrando que ali no romance ela vai explorar também esse aspecto subjetivo, mostrando que aqueles conceitos que aparecem nos teóricos, ela não vai falar, o literário não é exatamente uma aplicação desses conceitos teóricos. O literário é a expressão máxima do que é a condição humana enquanto ambiguidade, enquanto essa subjetividade que está aberta no mundo. Então, por isso que na experiência literária, a gente teria uma proximidade muito forte com o vivido, porque a experiência literária, ela vai falar, é o que há de mais próximo que a gente tem com a nossa experiência real também no mundo, porque a gente está lidando ali com as nossas contradições, com as nossas ambiguidades, e lidando com o que ela vai chamar de drama metafísico. E esses dramas metafísicos é onde se situa o problema filosófico para ela. O drama metafísico, ela vai falar, está vinculado com a condição humana. Então, a metafísica, ela não está no transcendente, ela está imanente à própria existência. Então, ela fala assim, há na condição humana uma metafísica, ela vai falar. E esse aspecto pode ser descrito tanto de forma subjetiva
quanto de forma objetiva, tanto de forma ensaística quanto de forma literária. Então, o que ela faz é pegar a própria condição humana e mostrar que a literatura e a filosofia, elas não são contrárias, elas são complementares e estão trabalhando e expressando a própria condição humana, só que em formas diferentes. Ela fala, mas nós não podemos confundir a literatura e a filosofia teórica. Ela vai falar, assim como a gente não confunde, por exemplo, ela dá esse exemplo, né? A psicologia teórica e os romances psicológicos. Ela fala, a gente aceita perfeitamente bem os romances psicológicos e ninguém confunde os romances psicológicos com as teorias da psicologia, ela fala. Mas quando faz isso na filosofia, ela fala, a galera não está querendo aceitar que há uma dimensão filosófica do ser humano e que ela pode também ser descrita tanto de forma teórica quanto de forma literária. Queria só aproveitar esses últimos minutinhos e aproveitar também a pergunta da Beatriz e a sua resposta, porque só para perguntar o seguinte, tem esse fio condutor do seu livro, que é essa ideia de que a Beauvoir é uma filósofa, mas não no sentido de propor um sistema, e sim no sentido de viver genuinamente a sua filosofia, né? Você até usa a expressão buscar reconciliar filosofia e vida, né? Então, como você disse nessa última resposta, o existencialismo dela, e como você esclarece bastante bem no livro, o existencialismo dela traz essa ambiguidade, né? Ou abraça esse paradoxo, né? Não precisando escolher nenhum dos dois lados da dicotomia, digamos assim, mas a abração dos dois, né? Então, você fala muito dessa ideia de uma liberdade situada, de um pensamento que é fruto da experiência concreta, quase que corporal, né, das suas ideias. Mas então eu queria entender por que o uso que eu já tinha lido no livro e você trouxe também agora na sua resposta, por que o uso da palavra metafísica? Assim, por que essa escolha, né? Como que se caracteriza essa metafísica? Muito obrigada, professora Luísa, pela questão. A escolha se dá porque a própria Simone de Beauvoir utiliza essa palavra nesses termos, né? Ela coloca que a condição humana, a existência humana, ela tem uma dimensão metafísica e a gente tem um estranhamento quando se depara com essa frase assim, e ela fala, mas não é a metafísica em termos de sistema. E ela até fala, ela fala, né? Ela defende assim que a metafísica não é um sistema, não se faz metafísica como se faz matemática ou física, ela fala, se é metafísico. E aí, aqui ela já, ao mesmo tempo, ela nega a metafísica como um sistema, né? Esse sistema do estudo do ser, que a gente conhece em termos clássicos, mas ao mesmo tempo ela não rejeita a metafísica, ela quer retomar a metafísica a partir da própria perspectiva filosófica dela, ao falando que se é metafísico, tá? Mas o que significa esse ser metafísico na experiência vivida? E aí ela vai esclarecendo aos poucos isso, que ela não... o que ela entende pela metafísica, né? E ela vai falar que a metafísica, ela tem a ver... Ela parte da experiência humana, né? Ela está no seio da experiência humana, e a metafísica vai estar vinculada, só existe metafísica porque existe o ser humano, porque a metafísica, ela brota a partir do momento que o ser humano começa a questionar. E aí ela fala, e esses questionados seres humanos, eles refletem também a sua estrutura ontológica, a sua própria condição humana. Ela vai falar, então tem uma dimensão do drama humano que é metafísico. E ela fala, e a gente consegue perceber que ele é metafísico quando ele consegue tocar o que haveria de ontológico no ser humano. Então ela vai falar, e ela dá o exemplo clássico de quando ela descobre que ela é um outro. E ela fala assim que desde criança ela sabia que ela existia, que os outros existiam e que existiam os outros no mundo, ela fala. Mas ela, em uma altura, ela conhece uma jovem e que ela se percebe ali, de fato, o que significa ser o outro, é que o outro tem uma outra consciência e que eu não vou ter acesso a essa consciência, vai formular problemas, vai formular imagens acerca da minha pessoa e eu não vou ter controle dessas imagens. Ela fala, e isso aqui não é só um drama de ordem emocional, psicológica, ela vai falar que a gente está vivendo um drama metafísico, porque ele toca na estrutura do ser humano que ele não consegue, é a faticidade ontológica, ele toca nisso que eu não consigo controlar, não consigo mudar, mas que sou eu que eu preciso aceitar. E ela fala,
isso significa ser o outro, que o outro tem uma consciência, eu não tenho acesso a ela, e que isso vai fazer de mim um objeto, mas não necessariamente vai fazer com que eu não seja sujeito. Aí ela descobre, nós somos ao mesmo tempo sujeito e objeto. Nós somos sujeitos para nós, mas somos objetos para o outro. E ela fala, quando a gente sente isso, ela fala, tem uma dimensão metafísica aí. E essa dimensão metafísica é onde começa a surgir as perguntas filosóficas. E aí ela vai trazer essa questão da metafísica como aquilo que revela o que há de universal no ser humano, cujo ponto de partida está na singularidade. Então, ela não nega a existência de um universal, mas mostra que o universal ele só existe a partir do singular. É a partir da nossa experiência singularizada que a gente vai entender que a gente está singularizando universais, experiências que os outros podem sentir também. Ela fala que quando a gente consegue identificar o que há de universal nessa experiência, aí eu começo a fazer filosofia. Aí ela começa a escrever os ensaios, aí ela começa a fazer os romances, explorando o que há de objetivo nessa experiência e como ela se dá de forma dramática, de forma subjetiva, ambígua, contraditória. Então ela retoma a metafísica, mas para mostrar que a metafísica clássica ela errou, porque ela só explora um aspecto do ser humano, que é o universal, o objetivo, o atemporal, e ela fala, a metafísica existe, mas ela não nesses termos, ela existe enquanto sendo guiada pela ambiguidade, não pela unicidade. Obrigada, Josiana, muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que é isso, né? Chegamos ao fim aqui da nossa conversa. Muito obrigada a vocês duas, muito obrigada de novo à editora PUC e pelo podcast Som das Ideias, pela oportunidade de falar com vocês aqui hoje, de estarmos juntas conversando sobre esse livro excelente da Josiana, Um Retorno à Filosofia de Simone de Beauvoir, Gênese e Estrutura. Obrigada. A editora PUC-Rio agradece a presença das pesquisadoras Beatriz Sorrentino Marques, Luísa Buarque de Holanda e Josiana Barbosa Andrade, no nosso podcast falando sobre o livro Um Retorno à Filosofia de Simone de Beauvoir, lançado pela editora PUC-Rio em parceria com a Sagarana Editora. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.